Hoje, vamos falar sobre as recentes declarações de Donald Trump envolvendo o Hamas. Em 2 de dezembro de 2024, Donald Trump publicou em sua rede social uma mensagem clara e direta ao Hamas. Ele exigiu a libertação imediata dos reféns mantidos em Gaza, emitindo um aviso: se os reféns não forem libertados até minha posse, haverá um preço muito alto a pagar. Essa declaração ocorre em um momento de crescente tensão no Oriente Médio, onde a situação em Gaza está no centro das atenções globais. Trump tem usado sua influência para pressionar o Hamas, reforçando sua posição como um aliado firme de Israel. Trump tem uma relação histórica com Israel, marcada por decisões que fortaleceram os laços entre os dois países. Durante sua presidência, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada americana para lá, uma medida que gerou repercussões globais. Ele também apoiou os Acordos de Abraão, que promoveram a normalização das relações entre Israel e vários países árabes. Isso solidificou a posição de Trump como um defensor incondicional de Israel, tanto para seus eleitores quanto para a liderança israelense. A hostilidade entre Trump e o Irã influencia diretamente a atual situação em Gaza, já que o Irã é um conhecido apoiador do Hamas, fornecendo apoio financeiro e militar. Isso cria um cenário explosivo no qual as declarações de Trump podem ter repercussões reais. Os reféns mantidos pelo Hamas em Gaza são uma peça central dessa crise. Desde o início do conflito, grupos como o Hamas utilizam táticas que envolvem a captura de civis como uma ferramenta de negociação e resistência. Por outro lado, Israel, com apoio de aliados como os Estados Unidos, está conduzindo operações militares e diplomáticas para assegurar a libertação desses reféns. A postura dura de Trump reflete o apoio à estratégia de Israel, mas também coloca em xeque as possibilidades de um diálogo pacífico. As declarações de Trump geraram reações intensas na comunidade internacional. Países europeus, geralmente mais inclinados a uma diplomacia moderada, têm observado com cautela essa postura agressiva. Enquanto isso, aliados dos Estados Unidos, como o Reino Unido e a Arábia Saudita, enfrentam o dilema de apoiar o discurso de Trump ou manter uma abordagem mais neutra para preservar suas relações com o mundo árabe. Já na ONU, debates sobre a crise em Gaza refletem um cenário polarizado, onde as palavras de Trump certamente não passam despercebidas. A opinião pública americana também desempenha um papel fundamental nessa questão. A relação com Israel e o conflito em Gaza dividem os cidadãos nos Estados Unidos. De um lado, muitos apoiam uma postura de defesa firme de Israel, de outro, cresce um movimento que critica as ações militares do país e pede maior atenção às crises humanitárias. Com Donald Trump prestes a reassumir a presidência dos Estados Unidos, sua abordagem para o Oriente Médio já está gerando especulações. Durante seu mandato anterior, Trump combinou uma postura de força com tentativas de mediação, como os Acordos de Abraão. No entanto, o abandono do acordo nuclear com o Irã e o apoio incondicional a Israel acentuaram divisões na região. Agora, com declarações firmes como as feitas ao Hamas, Trump sinaliza que pretende adotar uma política ainda mais rígida, reforçando sua aliança com Israel e deixando claro que o Oriente Médio continuará a ser uma prioridade estratégica para seu governo. Para compreender a gravidade das declarações de Trump, precisamos olhar para o lado do Hamas. O grupo, considerado terrorista por países como os Estados Unidos e Israel, utiliza os reféns como uma forma de barganha estratégica, buscando pressionar Israel e seus aliados a atenderem demandas específicas. Contudo, com a pressão internacional crescendo, o Hamas enfrenta desafios internos, incluindo tensões entre sua liderança política e militar. Por último, é essencial analisar o papel do Irã no contexto. Como principal financiador do Hamas, o Irã tem interesse direto na manutenção de um estado de conflito entre o Hamas e Israel. A tensão entre Trump e o Irã só aumenta a complexidade dessa dinâmica. Com Trump na presidência, será que veremos um aumento de sanções ou até mesmo ações militares contra o Irã? Isso poderia inflamar não apenas a crise em Gaza, mas todo o Oriente Médio, levando a uma escalada de violência sem precedentes.